Olá, olá, muito bom dia, turma. Vamos começar agora a nossa revisão de geografia. Seja muito bem-vindo e vamos daí relembrar tudo que nós estudamos na primeira etapa. Então, vamos começando. Olha, nós começamos vendo a organização dos espaços. Então, a gente começou vendo do grande, do maior, para chegar até a menor unidade de organização. Então, a Terra, ela é formada, o planeta Terra, nós vemos nessa imagem que o planeta Terra, ele é formado por terra e água. Mais água ou mais terra, pessoal? Água. Bem, mais água. É tão interessante que o planeta, ele é formado por aproximadamente 70% de água, bem parecido com a formação do corpo humano, que também é 70% de água. Fecha o áudio, quem abriu para conversar comigo. Sempre que falar, fecha o áudio depois para ficar ok. Isso. E aí a gente está vendo, então, que ela é formada por terra e água. As porções de água nós chamamos de oceano. As que estão dentro do continente são os rios. Mas essas daqui que estão fora dos continentes nós chamamos de oceanos. Aí nós temos aqui os oceanos que vocês podem ver no planisfério. Esse aqui é a representação do planeta Terra, chamado planisfério, ou seja, um mapa, tá? Qual que é a melhor representação do planeta Terra? Quem lembra? O globo terrestre? O globo terrestre é a melhor representação, porque ele fica mais parecido. É a melhor representação, é o globo terrestre. E aqui, então, nós vemos a representação do planisfério. Planisfério significa um mapa, tá bom? E nós vemos o quê? Que as partes de terra, elas estão divididas em grandes porções, tá vendo? Aqui, ó, uma porção aqui, outra aqui, essa daqui e essa outra. Essas porções de terra são chamadas de continentes. Quantos continentes nós temos no planeta Terra? 7. Oi? 7. Não, aqui. 5. Não. Não sei. 6. Quem que falou 6? 6. Quem falou 6 acertou. A Antártica é um continente também. Então, aqui nós temos os 6 continentes do planeta. Então, vamos voltar lá. Nós estamos estudando, começando do planeta até chegar no pequeno. Então, o planeta, ele é formado por terras e água. A parte da água chama oceanos. A parte do planeta, a parte da Terra, nós chamamos as divisões dessas partes de terra do planeta de continentes. São 6 continentes. Precisa saber o nome dos continentes. Então, o continente que eu coloquei o número 1 aqui é o quê? América. Número 2, Europa. Ásia. África. Oceania. E Antártica. Esses são os 6 continentes. Esses são os 6 continentes do planeta Terra, ok? Então, vamos lá. Os continentes, por sua vez, são divididos em países. Aqui é um outro planisfério. Esse planisfério, ele tem uma diferença daquele que nós vimos primeiro. Se você olhar, tem umas linhazinhas, ó, que divide os países. Então, cada continente está dividido também em países, exceto a Antártica, que não pertence a nenhum país. Lembra que nós estudamos isso? Ela é um ambiente de pesquisa. Todos os países podem fazer pesquisas na Antártica, mas nenhum pode estabelecer domínio sobre a Antártica. Então, o restante do mundo é dividido em países. Então, planeta, terra e água, continentes e oceanos. Os continentes são divididos em países. E assim, nós continuamos essa divisão. Hoje nós temos aí mais de 200 países, né, no mundo. Então,
Vamos ver aqui certinho a quantidade de países no mundo. Eu tenho uma dúvida. Mas por que o planeta é chamado de Terra se ele tem mais água do que terra? É verdade, mas é porque a gente mora na Terra. Hoje, oficialmente... Eu vou mudar de celular porque meu celular é ruim. Tá. Hoje, oficialmente, nós temos 193 países organizados no mundo, que têm o seu governo e o seu território. 193 países no total, tá certo? Certo. Muito bem, vamos continuar avançando. Nós vimos também que o planeta ele é muito grande e nós precisamos, para poder facilitar a localização, a organização dos países e dos horários e tudo mais, nós vimos que foi convencionado dividir o planeta em hemisférios. Então, foi dividido bem no meio pelo meridiano de Greenwich. Esse meridiano aqui é o meridiano de Greenwich, que ele divide o planeta em duas partes de comprido. Vocês têm até as primeiras aulas que eu gravei nessa etapa, que tem lá que eu fiz com a bolinha, passei o durex na bolinha. Então, aqui é o meridiano de Greenwich. Eu não consigo desenhar reto com esse negócio. Aí, do lado direito do meridiano de Greenwich, a gente vai chamar de hemisfério oriental. Oriente, a gente chama de Oriente toda essa metade do planeta. Essa metade daqui que vai para o oeste, então, aqui, pessoal, é direção leste, que nós vimos já lá em ciência, direções, e aqui direção oeste. Do lado direito, que é leste, é Oriente, hemisfério oriental. Do lado esquerdo, hemisfério ocidental, ok? Então, lembrando disso? E de acordo com esse meridiano aqui, vieram outras linhas. Essas linhas são as linhas que dão a direção para poder fazer o fuso horário, tá bom? Por quê? Vamos pensar aqui, o Sol do lado leste, né? O Sol do lado leste. Olha que sol bonito que eu fiz, ó. Lindo. O Sol do lado leste. Então, aqui fica de dia primeiro. Então, se aqui, por exemplo, é 8 horas da manhã, 8 horas da manhã, aqui ainda vai ser no meio da noite, né? Vai estar de noite ainda, porque o Sol já está batendo aqui. Ainda não chegou desse lado do planeta, por causa do movimento que a gente estudou também. Então, meus amores, foi dividido, essas linhas dos meridianos dão origem aos fusos horários, e nós temos também uma outra divisão. Então, as linhas que são de pé ou vertical são chamadas de meridianos. As que são deitadas, horizontais, são chamadas de linha mesmo. Como chama a linha principal que divide o planeta em duas metades? A parte de cima e a parte de baixo, hemisfério norte e hemisfério sul. Como chama essa linha? Equador. Equador. Isso aí, parabéns, linha do Equador. Ó, a linha do Equador. Isso, a linha do Equador, ela divide em hemisfério norte e hemisfério sul. A metade que está para cima da linha do Equador, hemisfério norte. A metade que está para baixo, hemisfério sul. O Brasil, ele está localizado em qual hemisfério, turma? O Brasil... Hemisfério sul. Hemisfério sul, porque a maior parte do Brasil, turma, está debaixo da linha do Equador. Tem um pedacinho que... Eu pensei porque era América do Sul. Imagina o povo lá da parte de cima. Isso! América do Sul, exatamente, Paulo. Então, nós temos... fecha aí o áudio. Então, nós temos essa divisão entre hemisfério norte e hemisfério sul. Hemisfério oriental e hemisfério ocidental. Tranquilo, né? Passando para a próxima. Sim. Cada país, cada continente é dividido em países, igual a tia falou anteriormente. Aqui eu peguei Aqui eu peguei o subcontinente, que é a América do Sul. E a gente pode ver esse mapa, chamado de mapa político, é um mapa que tem a divisão dos países. Deixa eu ver aqui que tem alguém que mandou no chat. Deixa eu ver se está com dúvida. Juan agora não consegue falar. Tá bom, Juan.
Qualquer no dúvida, chat. põe aqui no chat que tia tá vendo. Turma, então, veja só. Entre esses países existe um limite, uma fronteira, que no mapa é representado por essas linhas pretas aqui, ó. Eu estou tentando fazer em cima da linha, mais ou menos, né? Então, essas linhas pretas são as fronteiras, o limite entre um país e outro, tá certo? Só que isso no mapa. No mapa fica... Alguém quer falar? Não. Eu Não. Então, põe no mudo. Põe no mudo, senão fica me dando interferência. Turma, aqui no mapa é fácil a gente ver o limite, não é? É fácil. Agora, e quando chega lá mesmo nesse lugar na Terra, lá, pisando lá, como que a gente vê esses limites? Muito bem, os limites, eles demarcam o território de cada nação. Eles são definidos por acordos e tratados, e às vezes até mesmo por guerras, né? Que um país toma o outro, vamos dizer assim, um território para poder ser dele. E aqui, meus amores, nós podemos ver que os limites, eles podem ser naturais ou artificiais. Então, um país na fronteira, ele pode estar limitado entre um país e outro. Pode parar de me ajudar aí com a caneta, tá? Quem está me ajudando pode deixar que eu faço sozinha. Turma, a gente vê lá, entre um país e outro, essa linha preta do mapa, quando você chega lá ao vivo e a cores, vai ter lá ou um limite artificial ou um limite natural, mostrando que ali tem uma fronteira entre um país e outro. O que é um limite artificial? Fala para mim. Tá aí na tela. Podem ser muros, podem ser ruas, avenidas, construções, essas coisas. Exatamente, um monumento, eles podem colocar ali dizendo que dali para lá, né, é outro país. E natural, quais são os limites naturais? Rios e montanhas. Rios, montanhas. Isso, exatamente, rios e montanhas. E esses rios e montanhas, eles são da própria natureza. Então, eles falam, bom, até aqui é um país, daqui para lá é outro. Isso também os estados, tá, pessoal? Que nem a fronteira de Nanuque com Mucurici, né? Qual que é a fronteira? É com montanha, né, que faz fronteira? Qual que é o limite? Lá não tem, só tem uma placa. Então, é um limite o quê? Artificial. Só tem uma placa dizendo, ó, daqui para cá é Nanuque, daqui para cá é montanha. Então, lá tem só um limite artificial. Vamos ver aqui alguns exemplos bacanas que eu trouxe para vocês de limites artificiais naturais. Isso tem que saber para a prova, tá bom? Tem que saber o que é um limite artificial, o que é um limite natural e como reconhecer. Aqui, olha só que legal isso aqui, pessoal. Um limite natural. Olha que bacana. Aqui vocês veem um rio desaguando um outro rio, tá certo? Foz do Iguaçu. Tia, por que aí na imagem em Brasil está escrito com Z? Porque porque está escrito em outra língua, em inglês. Quando está escrito em inglês, o Brasil é com Z, Paraguai com Y. Mas no português é com S e com I, o Paraguai. Pessoal, olha que legal. Essa daqui é uma fronteira entre 3 países. O limite que tem aqui é artificial ou é natural? Natural. Natural, que bacana, né? Aqui está explicando em cima, ó. O limite entre Brasil e Paraguai. Espera aí, pessoal, fecha o áudio, não fala comigo não, senão dá interferência, as pessoas não ouvem. O limite entre Brasil e Paraguai está localizado exatamente na Ponte Internacional da Amizade, localizada entre Foz do Iguaçu e Cidade do Oeste, Paraguai. É o símbolo da fronteira entre os 2 países. Porém, o Brasil e o Paraguai, essa fronteira, ela continua com outros 2 países. Em sua extensão de 1.365 quilômetros de fronteira, não conversa, tá, meus amores, aí no chat, viu, Breno? Senão atrapalha a aula. Vamos aproveitar bem o tempo, já está acabando esse link, a gente tem que aproveitar bem esse tempo. E aqui está mostrando o limite entre esses 3 países nesse rio. Continua de leste a leste, atravessa as cataratas, e ao longo do rio Santo Antônio, Peberi, Iguaçu e Uruguai, até a foz do rio Quarim. Então, vê aqui que legal. Esse é um limite natural. Vamos tia, Oi. Uma pergunta. Pode falar. Mas aí, tipo, quando o limite é o rio, tipo,
Então, o rio pertence a quem ou não pertence a ninguém? Muito boa a sua pergunta. É feito também parte do acordo. Uma parte da água pertence a um país, a outra parte a outro. Muito boa pergunta. E a fronteira, normalmente, ela é um território neutro, tá bom? É um território neutro. Aí vai depender das relações internacionais. Mas é muito boa a sua pergunta. Existe, por exemplo, no mar, o mar é de quem? Né? De quem é o mar? Então, existe uma área do mar que é do país que o mar banha. Então, se eu não me engano, são 200 quilômetros do mar, pertence àquele país. Aí, depois de 200 quilômetros, não pertence a ninguém. É livre. É uma área livre, tá bom? Agora, no caso da fronteira, também depende do acordo. Pode ser do mesmo jeito. Aqui a gente está vendo a fronteira entre Israel e Síria, lá no Oriente Médio. É um limite artificial ou um limite natural, turma? Artificial. Artificial. Isso, artificial. Foi construída uma cerca, tipo de um muro, que separa de um lado Israel, do outro lado a Síria, construído pelo ser humano. Muito bem. Turma, o Brasil na América do Sul. Nós vemos aqui que o Brasil é um país de proporções continentais, nós chamamos. Por quê? Porque ele é muito grande. Ele é praticamente do tamanho de um continente. E isso faz com que o Brasil ele tenha fronteira com vários países. Então, quantos países fazem fronteira com o Brasil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 países. 10 países. 10 países fazem fronteira com o Brasil. Da América... Não, 10. Tia, e todas essas fronteiras são artificiais, né? Algumas... Não, você não viu lá que a fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina tinha lá um limite natural? Eram os rios. Isso, deve ser bem aqui nesse cantinho, ó. Que eu estou riscando aqui embaixo, que é onde tem a fronteira. Que é onde tem a fronteira de Argentina, Brasil e Paraguai. Aqui, ó, da América do Sul, somente o Equador e o Chile não fazem fronteira com o Brasil. Então, você precisa, na prova, conseguir observar isso aqui. Quais fazem fronteira e quais não. O que faz fronteira é o que liga com o Brasil, em algum lugar tem uma linha com o Brasil. Da América do Sul, só esses 2 países não têm fronteira com o Brasil. É bom o Brasil ter uma fronteira tão grande quanto essa? Sim. Nós vimos que exige muito cuidado, né? Nós vimos que exige policiamento, exige fiscalização, porque esses lugares podem se tornar até área de tráfico de drogas, tráfico de equipamentos, de produtos. Então, pode acontecer coisas ruins. Oi? Pode falar, quem quer falar? Eu acho que tem outro, uma fronteira natural, acho que é em Dourados. Tem que pesquisar, tia, eu não saber tudo isso aqui. E se não for natural, é artificial. É PRF. Tia. Oi. Fala, Jaqueline. É porque... Então, quer dizer que é ruim ter tantas fronteiras porque exige muito mais cuidado? Exige muito mais atenção. Então, é bom porque o Brasil é grande e tem muito território. Ponta Porã também. É bom porque tem muitas riquezas. Mas é ruim também porque precisa de muita... Não é que é ruim, exige muita atenção aí dos... Então, é bom por parte. É bom, tem um lado bom e tem um lado que exige muita atenção. Vamos lá. Os países também são divididos em outros territórios. Tá vendo que agora a gente está tendo só o destaque do Brasil. Desliga aí o áudio para mim. Turma, a gente está vendo aqui que o Brasil ele também é dividido. Aqui nós temos, tá vendo que os países agora estão tudo cinza? Porque a gente está voltando a nossa atenção para o Brasil.
Dentro do Brasil, tá vendo que também tem linhas que separam aqui algumas regiões, alguns espaços? São os estados. Essa é a organização política do Brasil. É por isso que o Brasil se chama República Federativa do Brasil. Esse aqui é o nome oficial do nosso país. Brasil é o apelido, é o primeiro nome, né? Mas o nome mesmo oficial do Brasil é República Federativa do Brasil. República é a forma de governo, onde nós temos um presidente eleito pelo povo por meio de eleições. Federação significa que esse país ele é formado por territórios menores, que são os estados. Tanto naquele mapa anterior quanto nesse, a gente pode ver aqui nas linhas brancas a separação entre os estados. Quantos estados o Brasil tem? Fala para mim. 27. 26 estados, mais o Distrito Federal. O Distrito Federal ele é diferente, tá bom? Por isso que a gente não fala que são 27 estados, a gente fala 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, República Federativa do Brasil. República, forma de governo, onde o presidente é eleito por meio de eleições através do voto do povo. Federativa, porque o país é dividido em vários estados, que são regiões administrativas. Os estados, eles também têm um governo próprio, que é o governador do estado. O governador, ele tem uma certa autonomia para poder administrar esse espaço chamado estado, tá certo? Ele também é eleito por meio de eleição, através de voto popular, voto do povo. Então, os estados são essas unidades federativas que nós chamamos. Turma, Brasil é um nome que os portugueses deram inicialmente ao nosso país, que é referente à madeira avermelhada. Nós vamos encerrando aqui, eu vou mandar outro link para a segunda parte da aula, tá bom? Então, já está saindo aqui, e aí a gente vai para a segunda parte. Eu vou colocar lá no grupo. Ô, tia, me manda direto no Oi? Ô, tia.